E eu vou dizer uma coisa para vocês. No dia que eu tiver que subir aqui para pregar a palavra com o título de juiz, pode me botar para fora, porque eu subo aqui com o título de servo. Juiz é lá fora, aqui eu sou servo. Ninguém sobe num púlpito porque é isto e aquilo. Nós subimos num púlpito e nós pregamos e anunciamos porque Jesus nos chamou e nós somos servos e servas dele. Era isso que Marcos fazia nesse evangelho. E aí eles começaram a oposição junto aos discípulos, combatendo aquele comportamento do Senhor Jesus, e logo na sequência já se dirigiram diretamente a Cristo, porque eles não estavam vendo eles jejuarem, e os discípulos de João e dos fariseus jejuavam, e agora eles estavam fazendo oposição a mais um costume, mais um comportamento do Senhor, que era diferente do deles. E aqui no capítulo 4 nós temos 4 parábolas. A parábola do semeador, a palavra da candeia, e nós lemos todas elas. Uma candeia não existe para ser colocada debaixo de um pote, debaixo de uma mesa, mas em cima do velador. A parábola da semente que cresce automaticamente, que o semeador joga e ele não sabe se de dia ou de noite. O fato é que ela germina e ele cresce sem que ele entenda. É por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, e sereis verdadeiramente livres, se vocês forem libertos por Jesus. A incredulidade deliberada, ela pode tirar e anular a fé e o fervor que você tem, e o temor que você tem a Deus. Escute isso, incredulidade funciona contra a fé e contra o temor de Deus, que a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Na verdade, o temor de Deus, o Espírito Santo em nosso coração, é a garantia da nossa salvação. É o sinal que eu estou com Ele. Se eu agir em incredulidade permanente, eu vou entristecer o Espírito Santo, eu vou expulsar o Espírito Santo, eu vou extinguir o Espírito Santo, eu vou perder o temor e eu fico sem referência nenhuma sobre como eu estou. A estrela brilhou em Belém, os anjos viram. Os sábios vieram lá do Oriente, de longe, e vocês não aceitaram. Eles atravessaram toda aquela região para receber o Salvador. A profecia que havia no livro de Miqueias, que o Salvador viria de Belém, nasceria, passou por Jerusalém, e vocês não viram um sinal? E vocês querem que eu dê outro sinal que eu já dei para vocês? Gente, o surdo está ouvindo, o mudo está falando. Eu multipliquei pães e peixes várias vezes. Qual é o sinal que vocês precisam para crer? O Senhor diz logo na sua palavra, nossa esperança não se resume até aqui nessa vida só. O Senhor diz assim: não perturbe o coração de vocês não. Continue crendo em Deus e em mim, porque aqui tem muitas moradas e eu vou trazer você para cá, para onde eu estiver, na glória que eu estiver, você esteja também. Enquanto aqui na terra o Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas vai chegar um dia em que nós aqui diremos, e Ele dirá: venham para estar comigo, vocês é que vão estar comigo aqui. E a transfiguração é exatamente essa pequena amostragem da glória que o Senhor Deus tem preparado para todos nós. Quem se arvora a dizer que eu não dependo de ninguém, por isso que quem se arvora a dizer: não, a minha vida cristã eu vivo aqui em casa mesmo, não preciso da igreja, está completamente equivocado. É por isso que esse movimento dos desigrejados, isso é maligno, meu irmão, porque é aqui na convivência com outros irmãos e irmãs que nós vamos crescer, porque como filhos de Deus nós somos como crianças. Eu tenho dependências. O Messias estava diante deles, cumprindo todas as profecias, até o coração deles. As pedras, se eles não clamassem, as pedras iam clamar, mas tinha um povo alegre clamando, e por incrível que pareça, para eles aquilo não passou de euforia, sabe? Não passou de sentimentalismo, porque no fundo o coração deles continuava turvo. Não entendiam. A nossa parte na história bíblica das coisas que vão acontecer no futuro não é se preocupar com elas demais e nem é querer determinar elas. Não.
ficar sobrecarregado, com medo, do futuro, da volta de Jesus. Isso é para quem não recebeu Jesus, para quem não tem esperança, para quem não entregou sua vida nas mãos dele. Para nós, compete-nos viver para Deus hoje. Judas será esse traidor. Ele vai ser o canal através do qual Satanás vai viabilizar o aprisionamento, a traição e o aprisionamento do nosso Senhor. Mas entre a traição das autoridades judaicas e a traição, o cumprimento dessa traição por Judas, nós vemos no meio uma história linda. Na 12ª lição, estudaremos o capítulo 15 de Marcos, sofrimento e morte do servo. A admiração maior não é nem que o centurião tenha dito isso, é que ele tenha sentido no coração que aquele que havia sido injustiçado, ferido, escarnecido, com quem eles tinham sido cruel, era um homem diferente que perdoava até quem o fizesse sofrer como ele fez. O Evangelho do Servo Jesus. O livro de Marcos está sendo a base dos nossos estudos no culto da família com escola dominical. 16 capítulos resumidos em aulas extraordinárias. É no próximo domingo em todos os templos da Assembleia de Deus.